Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, são poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo, com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, com massagens e hidratação. Mas não se misture quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo, uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cóccix, os poemas peito, os poemas olho, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé, é poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente do Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é o Espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Muito obrigado. Essa é a Viviane Mosé, uma poeta e filósofa que eu admiro, que eu amo e agradeço os conhecimentos que essa moça começou a trazer quando fez a série Ser ou Não Ser, no Fantástico. Na época, o que me chamou a atenção, que eu já acreditava, ela dizia: o grande filósofo Spinoza diz que tudo que existe é Deus. Eu, vocês, todos nós somos manifestações de Deus. Deus não é criador, Ele é a criação. É diferente. E aí eu fui começar a pensar mais amplamente, porque eu já acreditava nessa possibilidade. Porque antes pensávamos mais ou menos assim: saímos de Deus e a Ele retornaremos. Se saímos de Deus e a Ele retornaremos, onde estamos? Dentro de quem? Se formos imaginar o que foi colocado no Livro dos Espíritos e não estudar o item 55 do capítulo 1 de A Gênese e entender que o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Se novas descobertas demonstrar que ele está equivocado em um ponto, ele modifica esse ponto, porque diante de fatos não existe argumento. E ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Se assim ele não fizer, ele suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina progressiva e evolucionista. E eu fiquei questionando:
No Livro dos Espíritos está muito claro: Deus e a criação. Foi o que foi possível para a época. E ainda, Deus é imaterial, Deus é imutável. Na atualidade, dá para continuar com essa ideia? Não estou falando que o ensino está ultrapassado, ele foi atualizado, ampliado, mas a maioria de nós não percebemos, está na própria codificação. Deus é imaterial, imutável. Se tudo que existe é Deus, eu não sou Deus ou parte integrante dessa consciência cósmica? Eu sou imutável, imaterial, ou a cada hora eu estou mudando? Em Deus existimos, em Deus nos movemos, já dizia Paulo de Tarso. Eu não consigo ainda mensurar o que seria Deus. Consigo vislumbrar um cosmos com mais de 26 dimensões catalogadas até o momento pela ciência, onde em cada dimensão os universos são infinitos, como diz o maior astrofísico, vamos colocar assim, o cientista Stephen Hawking, na atualidade. Dentro de um único universo existe mais de 100 bilhões de galáxias. Dentro de uma galáxia, mais de 200 bilhões de sistemas solares. Só num planeta há mais de 50 bilhões de almas na forma humana, sem contar os reinos incontáveis, conforme está na Gênese, onde já afirmava o espírito Galileu, que agora não tem mais medo de ser queimado. Ele diz: há tantos reinos naturais que não daria para descrever. E nós somos, conforme a questão 585 do Livro dos Espíritos, a força mecânica que rege o reino vegetal, a sensibilidade do animal, o instinto, melhor, a sensibilidade do vegetal, o instinto do animal, a inteligência do pré-humano, a razão do humano e a intuição do anjo. E dominamos todas as outras classes. Que outras classes são essas? São tantos os reinos que não daria para descrever. Da mente ao pré-humano, existem incontáveis reinos elementais, que a maioria de nós nem sequer imaginamos. E nós vamos tentar ver isso por uma outra angulação hoje, com o nome de Evangelho, que erroneamente achamos que Evangelho é um livro, embora sabemos que Jesus é o Evangelho. Pensamos que o amor é algo impalpável, mas Jesus é a mais perfeita personificação do amor que conhecemos. O que é o Evangelho? E o que é Jesus dentro desse oceano imensurável a quem chamamos Deus? O nome também já não condiz com a realidade. Chamar esse ser de Deus é querer colocar o oceano dentro de um copo. A força suprema, causa primária de todas as coisas, ficaria mais adequada. Ou não? O arquiteto cósmico. Mas vamos ver o que podemos contribuir neste instante para novas reflexões. E não falo por mim, vou deixar que vários autores falem o que eles pensam ser o Evangelho. Jesus veio até nós. De onde? Do Cristo? Porque um detalhe muito interessante Bezerra de Menezes nos deixa escapar no segundo Congresso Espírita Brasileiro, quando afirma: a mente do Cristo está se aproximando do planeta.
Miramês diz que o Cristo é a estrutura de um universo. E Emmanuel, Chico Xavier, dando uma entrevista à LBV, diz que existe um Cristo que governa o universo, outro que governa as nebulosas, outro que governa as galáxias, outro as constelações, outros os sistemas solares, outro chamado Jesus e outros semelhantes governando cada planeta em nosso sistema. E nós somos imagem e semelhança de Jesus? Quem é que nos governa? Qual o nosso Cristo? Por que Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, diz: na sua imensa complexidade, o Espírito, a individualidade, expressa-se, manifesta-se através do Cristo interno, do Eu superior, para enfrentar as experiências vivenciadas das personalidades diversas no Eu individual. Quem é o Eu individual? Com o auxílio do Eu pessoal. Quem é esse outro personagem? A alma encarnada é um ponto de autoconsciência pura, diz ela, chamado Eu pessoal ou ego, que está no centro da consciência individual, a quem chamamos também mente, o campo da consciência desperta. E ela vai gerenciar os conteúdos já vivenciados e a construção de novas realidades, por meio do perispírito, do universo biológico. Então, o perispírito, o corpo físico e a própria mente são os universos de manifestações da alma encarnada, e os quatro, a alma, a mente, o perispírito e o corpo, nós chamamos a personalidade humana, ou homem, a forma humana. Então guarde isso, e daqui a pouco nós vamos ver onde isso vai se encaixar em nosso diálogo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles. E então, quantos personagens nós vemos chegar na casa espírita querendo que nós resolvamos os teus problemas? Como fica isso? Joana de Ângeles conviveu pessoalmente com Jesus, entendeu o que era o Evangelho e se transformou no próprio Evangelho em pessoa. Um exemplo de alguém que evoluiu como um cometa. Segundo vários autores, o espírito que mais evoluiu e mais contribuiu para a expansão do ensinamento universal dos espíritos, gerenciados, esta falange, pelo próprio Cristo. Até quando vamos morrer de sede à beira do poço, conforme está no Evangelho? Não perceber que o reino de Deus está dentro de nós, ou estar à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome, ou trazendo em nós um amigo oculto que desconhecemos, como diz os velhos ensinos. O ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmos e de seus companheiros caídos na estrada. E guarde também a palavra amor. Então vamos fixar a palavra amor, a palavra evangelho, e vamos ver o que entenderemos essas duas palavras até o final do nosso diálogo, que vai terminar pouco antes da meia-noite. Por isso não tenha pressa. O tempo só existe para aqueles que estão numa frequência mais baixa. Para quando muda a frequência, o tempo deixa de existir. Então eleve-se, suba nas cadeiras se for o caso, e vamos esquecer e relaxe. E vamos flutuar.
do livro Joana d'Arc por Leon Denis. Quanto a mim, se meus títulos são modestos para falar de um tema tão profundo, pelo menos a um que já reivindico ativamente, o de estar liberto de qualquer preocupação de partido, de todo cuidado de agradar ou desagradar. É na liberdade plena de meu pensamento, com a minha consciência independente, isento de qualquer ligação, não procurando, não querendo em tudo, senão a verdade. É nesse estado de espírito que entro em tão elevado assunto e vou buscar a chave do mistério que envolve tão incomparável destino. Faço minha as palavras de Leon Denis. Então, com um sorriso nos lábios, a semelhança de Jesus, vamos começar a nossa jornada. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Embora esse tempo tenha chegado há mais de 150 anos, está muito atual essa informação. E para Allan Kardec, caridade é a transformação, é a sublimação da personalidade. Então, felizes serão todos aqueles que abraçarem a causa do Cristo, sem outro interesse senão a transformação pessoal, a vivência do Evangelho em espírito e verdade. E mais ainda, suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Dos tesouros espirituais, da paz e consciência à luz do dever cumprido, que segundo Jesus, se buscássemos esses tesouros, o reino de Deus em nós, todo o resto seria acrescentado, porque eles criam um campo de atração tão intenso, a consciência espiritual, a essência do ser, a essência das virtudes, que a inteligência emocional e intelectiva se deixa conduzir por esses valores. O que nós chamamos de inteligência espiritual é a síntese das nossas virtudes, dos nossos valores morais. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Então, felizes desses que tiverem atendido esse convite, que não só a Falange Espírita de Verdade fez, e Allan Kardec, quando desencarnou, numa mensagem dada aos espíritas do Brasil, pediu, implorou esta união entre os grupos, entre os espíritas ou entre os espíritos. Se assim agíssemos, não prejudicaríamos a obra. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Então, 3 lições belíssimas na metade de um parágrafo do Evangelho. Uma chamando a transformação pessoal. A segunda, para que trabalhemos juntos na obra do Cristo. E a terceira, o momento da promoção para aqueles que abraçaram as 2 causas anteriores. Então fica a reflexão. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu cumprimento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Cólera, ditada pelo Espírito Hahnemann, o pai da homeopatia, ele diz que o corpo não dá cólera ao espírito que não a tem, e nem outros vícios. Pouco depois da edição do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Gabriel Delany, na obra A Alma Imortal, diante de uma pessoa considerada louca, ele desdobrou a consciência, tirando a alma, separando a alma do corpo, e o espírito, a alma encarnada, disse: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo.
Então, novos véus que vão sendo erguidos. Eles perceberam que o corpo é uma entidade, um ser que Allan Kardec também anotou na questão 455 do Livro dos Espíritos, o ser do corpo. E quando ele está fora, ele olha para o corpo, olha para o espírito. E alguém pode dizer, isso é uma linguagem figurada. E quando outro desses personagens, como Gabriel Delane disse, eu vejo meu espírito lá em cima e meu corpo lá embaixo, ainda é uma linguagem figurada? Porque tem alguém que diz, não, ele está confundindo o espírito com ele mesmo. Mas não foi isso que está no Livro dos Espíritos. Eu passo um recado do meu corpo para o meu espírito e do meu espírito para o meu corpo sem perceber que estou falando de mim mesmo. Ou quando nós contamos a historinha do espírito chamado Caelius, na Revista Espírita de 1866, onde ele teve acesso à sua consciência na área da medicina. Já pensou se ele tivesse acesso à sua consciência global? Porque ele só teve acesso ali naquele momento a várias vivências que ele teve na área médica, por se comportar nobremente como médico. Já pensou se ele tivesse acesso a todas as vivências, como diz Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente? Que o espírito, a consciência, a síntese de todas as vivências, desde a sua origem no psiquismo divino até o momento? Já pensou que patrimônio teríamos? Será que foi por isso que Allan Kardec colocou a mensagem do Espírito Kahneman na Gênese, no capítulo 2, no item 27? O homem é um pequeno mundo, a alma encarnada. O diretor é o Espírito, o princípio dirigido é o corpo, do qual o corpo representa a sua criação, da qual ele seria Deus. Da mesma forma que o arquiteto cósmico perceberia o menor pensamento, a mais simples manifestação de um ser, o espírito perceberia o menor movimento de uma partícula do teu corpo, de uma célula, a sua especialização. Jesus já dizia, não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Ou querendo nos dizer, é tão grandioso que às vezes eu não compreendo e me deixo conduzir. Ou Paulo de Tarso, quando ele quis caminhar sozinho, ele perseguia, prendia e mandava matar quem acreditava no Cristo, em Jesus. Quando ele se deixa conduzir por Jesus, chega um momento que ele diz, sigam-me vós, porque já não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Ele poderia ter dito, não sou eu quem faço as obras, é o Cristo que as realiza através de mim. Vamos ver onde chegaremos com isso. Nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E quando é hora de dizer, não se deve calar. Devemos respeitar todos os níveis conscienciais em qualquer faixa vibracional. Mas como diz Joana de Ângeles, filhos, é um convite, é uma oferta. Ninguém está impondo nem obrigando. É apenas a exposição de alguns conteúdos que já alcançamos e raciocinamos a respeito. Assim sendo, Evangelho e vivência. O prazer dos grandes homens consiste em poder tornar os outros mais felizes. Pascal. Eu almejo ser um grande homem. Por enquanto, sou um homem grande. Por isso tem essa frase como um lema. Sou apenas uma gota no oceano, mas sem mim o oceano seria menor. Madre Teresa de Calcutá. Então a semelhança dela, que para dizer das coisas de Jesus, ela usava as palavras mais simples para que todos compreendessem. Porque segundo Joana também, a linguagem mais sofisticada, ou melhor dizendo, a linguagem mais perfeita é aquela que nós nos fazemos entender. E da mesma forma que Sócrates diz, até aqui eu sei, daqui para frente só sei que nada sei. Embora alguém pega só um pedaço do ensinamento, como se ele dissesse, só sei que nada sei.
E quando alguém vem nos elogiar por um trabalho que foi realizado sobre um empreendimento de esforço reiterado várias vezes, nós não queremos admitir e dizer: obrigado, realmente eu me esforcei. Então reconheço hoje que eu não sou muito grande como um oceano, mas sem mim o oceano seria menor. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Então o que é isto? Que força é essa que nós chamamos de Evangelho? E o que é pregar o Evangelho do Reino e curar todas as enfermidades? O que seria isso de fato que Mateus identificou na época de Jesus? Pregar o Evangelho, será que é só falar? Ler e recitar? Ou o Evangelho é mais do que um livro? Mais do que palavras? Pense. Consagre-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Mas além de ter que pregar o Evangelho, agora pregá-lo aos órgãos também? Será possível? Se fosse palavras, se fosse um livro, os órgãos, o coração, o fígado entenderia palavras? Sabemos que a consciência, conforme está no Livro dos Espíritos, ela se manifesta através da inteligência. E a inteligência não se manifesta senão por meio de órgãos materiais, o corpo físico, porque no perispírito não precisamos verbalizar para ser compreendido. Falamos pelo pensamento, por meio da mente, e usa o perispírito como seu veículo de manifestações. Agora, como pregar o Evangelho do Reino Divino aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis? Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. E percebendo agora, conforme está no Livro dos Médiuns, no item 76, o pensamento não é outro senão o Espírito encarnado em nosso corpo. Será que é isto? Será que é este o segredo? Será que sou eu a consciência que preciso, à semelhança de Jesus, que estava no Cristo? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e se transformou no mais perfeito Evangelho vivo. Será que isso pode acontecer conosco? No princípio era o Verbo, o pensamento em nós. E o pensamento se condensou em forma de matéria e foi incorporado ao corpo físico. Se tornou palpável, como um hormônio. Não podemos imaginar um hormônio à semelhança do pensamento na consciência vindo ao corpo físico para pregar o Evangelho do Reino? Porque o hormônio é filho da mente, sob a ação dos sentimentos e dos pensamentos. Os pensamentos é o próprio Espírito, os sentimentos é a qualidade desse pensamento. Será que foi assim que Jesus chegou até nós? E será assim que podemos chegar ao nosso corpo? A partir de um pensamento nobremente conduzido, onde a força do Evangelho vai ser incorporada em nosso pensamento, inicialmente como matéria-prima, como nós vamos ver, e dando forma, dando vida à nossa ideia, para que possamos gerenciar o nosso universo psicofísico. Pense nisso, porque sem que esse pensamento se purifique de alguma coisa mais nobre, e que a vontade que é a gerente da mente e a agente que vai trazer o pensamento para a mente, se esses dois personagens não comandaram o barco do organismo para o bem, a lei do eterno bem, ou o bem é o eterno princípio, como diz André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Tudo que fizermos contrário à lei do eterno bem ou à lei de amor, nada funciona, tudo se desmancha.
podemos usar qualquer tipo de medicação sem essa mudança de comportamento, tudo isso não passará de medidas inúteis. Porque Bezerra de Menezes diz que a simples dúvida da eficácia de um medicamento é o suficiente para desatrelar os princípios ativos e às vezes transformá-lo num veneno. O ciúme, a desconfiança, tudo isso também anula o efeito dos medicamentos. A impaciência na fila do passe desintegra todas as energias que iríamos receber quando lá entrássemos. A questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? E não estamos falando do espírito à totalidade, estamos falando do homem, a mínima parte deste. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações, porque reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E como eu disse sábado, Santo Agostinho tem um pensamento mais ou menos assim, segundo as traduções. Quer um pensamento mais consolador e encorajador do que aquele que depende só de nós mesmos, abreviar os nossos sofrimentos, destruindo em nós as causas do mal? E outro, que está no Evangelho também, não de Santo Agostinho: o homem só permanece vicioso porque assim o quer, porque de uma outra maneira ou de outra forma a lei do progresso não existiria para o homem. Ele não estaria fazendo o que realmente precisaria fazer. Sim, e frequentemente fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós se esforçam. Para Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vontade é a própria essência do espírito imortal. É ele em ação. Para Miramês, é a vontade que traz na intimidade o pensamento, para expressar-se através da mente, conforme está na obra Horizontes da Mente. Para Emmanuel, a vontade é a gerente da mente, e existe no fundo de cada mente uma vasta rede de potenciais de progresso e sublimação reclamando o trabalho, na área da inteligência, na área da imaginação, na área da memória, na área dos desejos. Para Joana de Ângeles, a mente é uma exteriorização do próprio espírito imortal, é o campo da consciência desperta, o Cristo interno. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças da razão dos esforços. Então, quando conscientizamos que temos esse oceano de informações em nós, e quando nos propomos vivenciar onde nos encontramos, fazendo o máximo do mínimo para o nosso e para o bem de todos os que integram conosco as experiências neste meio, e sabedores, como diz Hermínio Corrêa de Miranda na obra Nossos Filhos São Espíritos, que o movimento de um único átomo, se ele girar o contrário da lei de harmonia do contexto, ele pode atrasar em milênios a evolução do contexto, um átomo. E só para mensurar ou imaginar a quantidade de átomos que existe em nós, uma simples gota d'água contém em seu íntimo mais ou menos 9 trilhões de átomos. E para imaginar o tamanho disto, vindo para trás, se pegássemos os elétrons desses átomos, segundo os cientistas, para construir 1 milímetro linear, não cúbico, gastaríamos 10 sextilhões de elétrons. E se imaginássemos que os fótons são seus filhos, milhões de vezes menor do que os próprios elétrons, e os fótons são constituídos de uma porção de princípios inteligentes do universo, conforme diz Allan Kardec, a luz, na Gênese, e imaginar que eles são trilhões de vezes menores do que um fóton. Por isso ele diz: cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir, que pode ser a reorganização do universo biológico pela inteligência intelectiva,
a reorganização do universo psíquico pela inteligência emotiva e a expansão e iluminação da própria consciência pelos valores espirituais, assimilaríamos uma porção de princípios inteligentes do universo, que quando entra na nossa mente tomam um nome de matéria mental, que vai dar forma aos nossos pensamentos para a construção de um átomo, segundo Emmanuel na obra Roteiro, de um infracorpúsculo, de uma molécula saudável, como diz Allan Kardec na obra A Gênese, no capítulo 14, quando diz que com o pensamento e a vontade eu ajo nesses fluidos, condenso uma porção em meu perispírito e transfiro para o corpo físico parte desse perispírito nas estruturas moleculares, ou conforme está no Livro dos Médiuns, no item 130 e 131, onde narra que a capacidade é tanto do encarnado quanto do desencarnado, que nós podemos criar átomos e com eles alimentos, medicamentos. Podemos interferir na estrutura do que já existe, da água, por exemplo, e alterar as suas propriedades, e agir na estrutura da água do nosso organismo e alterar também as suas propriedades. As nossas forças vão aumentar na razão dos nossos esforços, visando o nosso e o bem de todos no contexto em que vivemos. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Allan Kardec começou a dar pequenos toques desta força que trazemos em nós mesmos. Na Gênesis, no capítulo 3, ele diz que as consciências instintivas são os protetores invisíveis que nos ajudam no governo dos nossos órgãos. Que o espírito Pietro Baldi, ou Pietro Baldi, quando encarnado, mensurava que essas pequenas almas instintivas que governam os nossos órgãos têm a sua sede nos automatismos, no subconsciente. De lá elas se destacam para governar os nossos órgãos, pequenas almas instintivas. E Allan Kardec diz das forças da natureza que existem em nós, e diz de elementos pequeninos que estariam governando a estrutura do ar, da água, do fogo, da luz. Ele os identificou governando as essências dos perfumes, as flores, os vegetais, a quem chamamos hoje de elementais. E Ramatiz diz que toda a estrutura do nosso perispírito e consequentemente a dos nossos corpos ou do corpo físico tem a sua sustentação pelas consciências elementais, que André Luiz, na obra Libertação, pelo instrutor Gúbio, diz que a nossa mente, que é uma entidade, ela estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que lhes são peculiares. A cura física, psíquica e espiritual, por exemplo, e ela vai fixar isso na matéria que está em torno, mas essa matéria é sempre formada por seres inferiores inumeráveis, foi o nome que ele usou, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E foi onde Emmanuel diz, quando ela entra em nossas mentes, elas se transformam à semelhança do que somos, como já havia anunciado também Allan Kardec. Quando esses fluidos, esses seres que manifestam no universo dos fluidos, entram nas nossas mentes, eles se transformam à semelhança de nossas virtudes, dos nossos vícios, das nossas paixões, para expressarem, por meio dos nossos veículos de manifestações, como ideias, como palavras, como sentimentos, como força irradiante, como magnetismo humano, como ectoplasma. A questão 880A. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. Então, questão 888A. Vamos começar a ver o que é o Evangelho?
qual foi as últimas palavras de Jesus? Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não foi isso? 9 mandamentos não estava dando, porque nunca foram 10. 9, conforme os originais. Reduziu para um só: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Parece que ainda estava complicado. Ele deu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Através desse mecanismo, Deus governa os mundos e os nossos relacionamentos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E agora? O amai-vos uns aos outros é a lei através da qual Deus governa todo o cosmos. Mas para nós, os seres vivos e organizados, o amor é a lei de atração. Mas para os princípios inteligentes que estão começando como forças da natureza, como matéria mental, como fascículos de luz, como fluidos, a atração é a lei de amor que os rege. Não é interessante? A mesma coisa multifacetada, em 3 dinâmicas diferentes. Poderíamos dizer com tranquilidade: para nós, Jesus é a lei, é o Evangelho, o caminho, a verdade e a vida. Para o nosso corpo, o perispírito é o Deus, é a lei, é o caminho, é o Evangelho, é tudo que ele necessita para evoluir. Para o perispírito, a mente é a lei, é o Evangelho, é a força, é tudo que ele conhece como Deus. Para o Cristo interno, ou para a mente, o Cristo interno é a lei, é o Evangelho. Para o Cristo interno, o Deus interno, o Espírito é a lei, o Evangelho. Para nós, como espíritos imortais, Jesus, para Ele, o Cristo, e assim sucessivamente. Porque nós vamos ver que na questão 22A do Livro dos Espíritos, em se tratando da evolução do perispírito, naquele momento diz que a matéria de onde o princípio inteligente saiu, o espírito, na sua origem, é o agente e o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual ele vai atuar. Mas quando ele avança, nós vemos na questão 27 que o intermediário não é mais a matéria primitiva, é o fluido universal, que é essa própria matéria que evoluiu, porque ela é a base do fluido universal, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos. Na questão 65, o intermediário entre o espírito que está avançando, se individualizando, não é mais o fluido vital, mas o princípio vital, que é a consequência, o resultado da evolução dos fluidos. Aqui, o princípio inteligente, o psiquismo divino, a imponderabilidade absoluta, ou parcial, por desconhecermos, dizemos absoluta. Aqui, a ponderabilidade, a fronteira entre os fluidos e a matéria, que nós chamamos princípios vitais. Na questão 140 diz, não é mais o princípio vital o intermediário entre o espírito e a matéria, mas sim o fluido vital, que é o elemento que organiza e mantém a vida. E agora vemos algo muito interessante, porque ele pergunta se poderíamos imaginar a alma subdividida em quantas partes fossem os órgãos do corpo. Ele diz, se estiver falando da alma vital, sim, do espírito, não. A consciência é indivisível, embora, conforme a questão 92 do Livro dos Espíritos, ele é como um sol, assim como o Livro dos Médiuns e a Gênese também. Embora o sol não se divide, os seus raios visitam todo o sistema solar, e parte desses raios destaca-se da sua essência e incorpora-se, ou os planetas o incorporam como agente de vida. Não é interessante? Ele é como um sol, não foi eu que disse. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, destaca-se da consciência eterna um pensamento, e viaja na direção do universo biológico por transformar-se num hormônio.
por raios invisíveis, ele está ligado à consciência. Porque a consciência, segundo Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, ela está espraiada em cada partícula do seu universo psicofísico, sem se desligar. Por isso, Deus, em relação ao cosmos, ele é onipresente, ele é onisciente, onipotente. E o Espírito, em relação à sua criação, ele é onisciente, onipresente e onipotente também. Porque aquilo que chamamos milagres não passa da onipotência do Espírito sobre as potências da matéria, segundo Huberto Rodin. Quem é o Espírito e quem somos nós? O Evangelho representa a luz crística filtrada por uma elevadíssima entidade da hierarquia mais apropriada a esse tipo de exemplificação. Começa a clarear um pouco mais? O Evangelho é uma luz crística, filtrada, no nosso caso, por Jesus, que veio do Cristo. Então o Evangelho não é um livro, nunca foi, nunca será. Embora nós tentamos passar o que ele pode fazer por nós em livros, em palavras, porque as palavras são seres vivos, síntese da própria energia do Evangelho. Como diz Euripides Barçanufo, os livros são seres vivos. Se soubermos folheá-los com a intenção de colocar aquele conteúdo a benefício da humanidade, ele destaca-se da consciência livre e entra no nosso universo, como fez durante a sua encarnação nos últimos anos um moço chamado Francisco Cândido Xavier, que só colocava a mão em cima do livro e narrava o conteúdo do livro inteiro para o autor que o presenteava. Vários autores tiveram essa experiência com Chico. Um deles foi Robson Pinheiro e outros também que nós temos notícia. As letras são compostas de princípios de inteligência do universo, que nós vamos ver daqui a pouco ele ser chamado de Evangelho também. Então o Evangelho é uma luz que nós inicialmente assimilamos como uma lição, como alunos. Daqui a pouco nós nos transformaremos em professores, onde vamos passar a luz do nosso conhecimento, da nossa vivência, para iluminar outros seres que no momento são alunos, mas daqui a pouco será também professores. Leis representam roteiro, segurança, amparo através da correção justa e necessária. Portanto, a harmonia do conjunto depende de elas serem válidas de forma serena e imparcial. Então, se a atração é a lei de amor que rege os elementos inorgânicos, quando eles entram em nossa mente, a força de atração é que dá forma, segundo a nossa inteligência que está sendo manifestada por meio da mente. Ela veio da consciência e agora expressa-se como uma inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, quando obediente a essa lei de amor, que é a atração que aglomera os elementos, como está na Gênese. Eu posso agir na estrutura do fluido universal, juntar uma porção, alterar a sua estrutura, condensar em meu perispírito. Mas se o pensamento, se as ideias estivessem sendo gerenciadas por algo contrário à lei de atração, que é a lei de amor, nesse contexto, ao invés de unir, nós dispersamos, nós expulsamos os elementos harmônicos e começamos a construir as enfermidades de variada ordem. Diz Leon Denis e Miramês. Leon Denis na obra O Grande Enigma e Miramês em Horizontes da Mente. Quando essa energia chega em nossa mente, simples e sem ciência daquilo que ela não sabe fazer, mas como disse Jesus, comparando-a ao grão de mostarda, se tiverdes fé, o tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daqui para ali, que isso aconteceria. E montanha significa dificuldades. E o médium Francisco do Espírito Santo Neto, psicografando o Espírito Hamed, diz: o grão de mostarda que Jesus falava se chama princípio inteligente do universo, que no princípio era o movimento, o pensamento de Deus. E o movimento se concentrou na matéria, a matéria primária.
Da matéria nasceu a energia que nós chamamos de amor ou psiquismo divino. Da energia emerge o espírito, o princípio inteligente do universo, conforme diz Joana de Anjos na obra Iluminação Interior. Desse psiquismo destaca os fascículos de luz, o princípio inteligente do universo. E Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita, diz: esse psiquismo existe antes do espírito, antes da mônada. A nossa origem. O Espiritismo trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, como bem lembrou Allan Kardec, segundo Joana de Anjos, na obra Dimensões da Verdade. E pede urgência no estudo da nossa origem, das nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual, para que, conscientes dessa realidade, nós possamos apresentar à consciência o resultado da nossa vivência a cada segundo, a cada momento, a cada instante. A formosa luz do Evangelho, irradiando-se do coração do Cristo, a grandiosa usina do nosso sistema planetário, desce às outras fontes captadoras de sua força e de seu poder. Então, esse Cristo planetário, não Jesus. Jesus ainda não apareceu agora nesta visão que vamos passar hoje. O Cristo que Emmanuel, Chico diz, governador do sistema solar, ele capta da mente cósmica a força do Evangelho e vai entregar para as outras mentes captadoras, que são os governantes dos demais planetas. Jesus no planeta Terra, os demais em seus orbes, passando esta força do Evangelho, e depois dessas mentes captarem esta energia, e o homem tem em si mesmo um vasto campo, o seu espírito imortal, que tem capacidade para receber essa luz, essa energia que quer se irradiar para transformar o mundo. É um livro ou uma força? Uma luz, uma virtude, como disse Jesus: eu senti desprender de mim virtude, a força do Evangelho que entrou na mente da mulher que sangrava e deu a elas orientações, as diretrizes para que ela se curasse instantaneamente. Será que é essa força? Allan Kardec diz que ela sai mais pelos nossos olhos e às vezes pelas nossas mãos. A força do nosso magnetismo, do Evangelho que nós já conseguimos vivenciar. Tem alguma dúvida que o Evangelho não é um livro, mas sim a luz da consciência cósmica, a força orientadora como lei e ao mesmo tempo a matéria-prima? Inicialmente ela é o aluno, como está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo cresce, tudo evolui, do átomo primitivo, que é o princípio inteligente, à angelitude, que hoje não serve mais como parâmetro, porque os arcanjos são secretários de Jesus. E ele diz que nós podemos fazer muito mais do que ele fez. Então hoje, do átomo primitivo ao infinito, por não sabermos mensurar nem o que é infinito, tamanha seja a grandiosidade e a nossa trajetória rumo à eternidade. Então esta luz, esta virtude, esta força que vem de um ser que já se iluminou, iluminando os que se encontram na retaguarda. E vamos ver o que ela faz em nosso universo, porque ela quer transformar o mundo, porque André Luiz diz: com as palavras convencemos, mas só os exemplos têm a capacidade de transformar esta força vivenciada. Um processo simples então se inicia. Para aqueles que pensam que é complicado. Recebe a mente a força divina vindo do Evangelho, condensador da energia do Cristo. Então a nossa mente vai receber essa energia e nós vamos plasmar, vamos gravar nessa energia o que nós já estamos em condições de criar. Miramês diz que nós pensamos dentro do pensamento do Criador. A nossa mente é uma fagulha da mente cósmica. No livro que estamos organizando, já que tudo é cópia de tudo e se vê nas obras de vários autores, imaginamos assim só para chegar e ficar mais palpável a nós. Em relação ao arquiteto cósmico,
a vontade é o pai generoso, o gerente. A mente é a mãe fecunda, porque a vontade é que fecunda a mente. Porque ficou na história que o Espírito Santo de Deus fecundou a mente santíssima, que gerou o corpo de Jesus. E se é a nossa mente que vai criar um corpo para o nosso pensamento reencarnar no universo biológico, porque é a mente que dá forma ao pensamento por meio da energia mental, para que ele possa viajar pelo perispírito, se condensando a cada camada deste, e nós ficarmos imaginando com Allan Kardec, na revista de 1858, que mais uma vez os olhos de águia do Marquinhos enxerga, quando ele pergunta alguma coisa ao espírito, ele diz: neste corpo perispiritual eu não tenho as informações, vou acessar outro. E quando nós falamos que estávamos estudando 5 corpos espirituais diferentes, chamados de perispírito, quase fomos crucificados. Mas por mais que neguemos a existência do Sol, ele não deixa de existir só porque queremos. E ali vemos Allan Kardec conversar com alguém: a informação que tu queres não está neste perispírito, vou acessar o outro. Quantos temos? Quantas personagens já vivenciamos? Cada um tem uma. Então nós vamos recepcionar essa energia, essa força divina que foi captada pela mente do Cristo, a força do Evangelho, condensador da energia do Cristo. E depois? Recebe-a e transmite ao perispírito e daí ao corpo. Não é isso que vemos na Gênese? Nós condensamos essa força que nós chamamos de fluido universal em nosso perispírito e a transferimos para o corpo como um átomo, como uma molécula saudável. E aqui estamos vendo o mesmo processo. E agora, o que faremos com essa força? Em que ela vai se transformar? André Luiz, Hernani Guimarães Andrade, Pietro Baldi, Hermínio Corrêa de Miranda, Calderaro e vários outros autores diz que toda a força condensada pela mente ou vinda através dos alimentos para o nosso universo, toda ela inicialmente vai transformar-se em inteligência orgânica, consciência orgânica, e vai viajar por todos os veículos que nós chamamos de sistemas dentro desse corpo, que são salas de aulas, até chegar no ápice, no sistema nervoso, onde toda a energia da batatinha, da cenoura, do pensamento, do sentimento, do nosso comportamento, segundo Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos trazer o psiquismo divino através do modelo organizador biológico e imprimi-lo no corpo físico. E vamos transformar pela educação desse corpo, desse perispírito, dessa mente, em forças que vão arquivar-se na consciência para a sua expansão. Então, assim vemos essa energia. Vamos ver por outra angulação. Nada se deve perder no organismo. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, o eu superior, para sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstram sua origem. A origem de tudo, a consciência cósmica, o psiquismo divino, a força do Evangelho. Agora, nós sabemos como funciona, por exemplo, a mastigação? Qual o papel do esmalte dos dentes na mastigação? Será que sabemos que eles são entidades vivas que encorajam a cenoura, o tomate, a batatinha a morrer na forma, na certeza que serão promovidos nesse universo? Que as glândulas salivares são escolas gigantescas que transformam a força do nosso pensamento, da nossa consciência em forma de inteligência, dos nossos sentimentos, em enzimas, em mensageiros químicos, em pequenos cristos, em pequenos pregadores do Evangelho ou forças do Evangelho vivo para orientar em que a batatinha, a cenoura, a beterraba vai transformar-se em nosso corpo? Como o professor Hugo, o cientista, professor de medicina, sem nunca ter sido médico. Se eu não sei como o fígado funciona, qual a função das células do fígado, como que eu vou conversar, como que eu vou pregar o reino divino ao meu fígado, se eu não sei a real função de uma célula deste? Inicialmente dá para se fazer muita coisa, como vamos falar, mas o conhece-te a ti mesmo não é só saber, como nós falamos. Autoconhecimento
é quando sabemos que somos um corpo, um perispírito, uma mente, uma alma encarnada, um Cristo interno, um Deus interno. A isso chamamos o ser integral. Mas isso é autoconhecimento. Eu tenho noção, eu sei o modelo do carro, o ano, a marca, mas não sei como ele funciona. Autodescobrimento é quando eu sei que a consciência eterna vai expressar-se através do Cristo interno, que vai enfrentar as experiências no campo da consciência desperta, usando os veículos de manifestações para sublimá-las. E eu sei o que é, sei como funciona, mas às vezes não sei consertá-lo. Auto-amor é quando nós sabemos o que é, como funciona e sabemos reorganizar, sublimar conforme a nossa necessidade. A autorrealização é quando colocamos o nosso universo a serviço do nosso semelhante, conscientes que tudo que passará por nós vai interferir na estrutura das coisas e das pessoas, benéfica ou, em alguns casos, quando a pessoa está desatenta, a que vai receber a encomenda, maleficamente. A autoiluminação é quando compreendermos que todas as forças que somam-se para a individualização do ser eterno que somos e tudo demais que existe em toda a criação de Deus é a aglomeração de uma porção de princípios inteligentes do universo, conforme diz Galileu no capítulo 6 de A Gênese, anotado por Allan Kardec. Tudo que existe na natureza, a estrutura de um inseto, um embrião, uma molécula do reino mineral, é uma porção dessa energia, e já que estamos falando dos fluidos propriamente ditos, não existe em todo o cosmos senão uma única matéria, a matéria primitiva ou a matéria cósmica. No vaso purificador sofre a sublime energia o contato necessário à sua captação real para o espírito. Então, se não é consumida nos vícios, nos prazeres fáceis, nas futilidades, se houver existência à prova do fogo, a energia não é liberada. Num ato pujante de beleza, é arremessada ao perispírito toda a energia acumulada no corpo denso, e aquele se reveste de uma luminosidade ímpar, para mais tarde, vencidas as provas na existência terrestre, fazer ponte perene no espírito imortal, herdeiro da energia do grande universo. E agora, o vaso purificador é o nosso corpo, que a maioria nem sabe para que serve. Acha que é só para namorar, para beber, comer, dormir, não é isso? A maioria pensa assim. Inclusive na obra Missionários da Luz, a pessoa que usava o sexo desregradamente, achava que era dono do corpo, poderia fazer o que quisesse. Alexandre diz, o pobrezinho só esqueceu de um detalhe, que tudo é espírito no santuário da natureza, inclusive a área sexual e a energia sexual também. São princípios inteligentes do universo. E na energia do passe, na obra Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que a energia que usamos para aplicar no passe é espírito também, o princípio inteligente do universo, que Emmanuel, na obra Seara dos Médiuns, vem mostrar que quando essa energia atinge o cérebro físico, quando ele exterioriza na direção de alguém, ele está exteriorizando princípios inteligentes do universo ou matéria mental. Então, no corpo físico, no vaso purificador, sofre a sublime energia, o Evangelho, o princípio inteligente do universo, essa força criadora, o contato necessário à sua captação real para o espírito, porque nós vamos transformar a energia que no princípio obedecia aos fenômenos físicos, conforme a questão 540. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. E o ensaiar para a vida é do psiquismo divino ao princípio vital. Do princípio vital, unindo-se à matéria inerte, nós já consideramos vida segundo a ciência. E nesse universo nós chamamos de universo dos fluidos ou da energia mental. E enquanto ele está ensaiando para ser transformado em algo no corpo, e do corpo sendo arremessado no ápice do sistema nervoso, que a energia transforma de algo físico em psi, na força ou nas almas instintivas. Primeiro obedecer aos fenômenos físicos, conforme a questão 540. Agora comanda os fenômenos como energia perispirítica.
mais tarde comandará e dirigirá os fenômenos morais, quando elas estiverem como uma vasta rede de potenciais no campo da mente. Conforme está na questão 540, que se estudássemos só essa questão, não precisaria mais nada, porque a física quântica está tentando estudá-la há muitos anos. Porque está toda uma síntese da física quântica, como diz Joana de Ângeles Adivaldo, da 540 do Livro dos Espíritos. Então, se não desperdiçarmos essa energia, se soubermos canalizá-la para o Espírito, e então, se ela não for consumida pelos vícios, pelos prazeres fáceis e fúteis, pelas futilidades, se não houver resistência à prova do fogo, quando nós aceitamos as propostas de falar mal da vida alheia, quando nós expulsamos essa força, quando nós planejamos lesar pessoas, que nós estamos expulsando também, quando nós desperdiçamos o alimento ou comemos em excesso, estamos fazendo isso também. A energia não será liberada se tivermos atitudes nobres. Do contrário, ela será expulsa da nossa carruagem mental, perispirítica e física. Então, no ato pujante de beleza, de fidelidade ao Cristo e ao Evangelho, se ela for arremessada ao perispírito na linha de ascensão, transformando em consciência instintiva, que são os embriões dos sentimentos e da inteligência, segundo Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, falando de outra forma, ela vai transformar-se na sequência em sensações, em emoções, em sentimentos, em virtudes. E o que vai acontecer? Toda a energia acumulada no corpo físico vai ser transformada em virtudes, e aquele perispírito se reveste de uma luminosidade ímpar, porque ele sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4. E o corpo físico também evolui até se confundir com o perispírito, conforme lá está. E agora, para mais tarde, vencidas as provas da existência terrestre, não mais ser dominado pela matéria nem pelo mundo, mas ser dono, o autor do seu próprio destino, fazer uma fonte perene dessa energia no espírito imortal, porque a consciência é uma síntese dessa energia, herdeiro da energia do grande universo, porque agora nós vamos ser uma fonte de manifestação, como Cristo foi, é e será, e por nossa vez seremos também. Assim, amigos, cada coração é um centro captador dessa energia para a condensação e transformação. Sem este processo de equilíbrio, jamais o Espírito aferirá os valores necessários. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, como diz Paulo de Tarso, por mais que eu fale a língua dos homens, todas, e até a dos anjos, se não tiver transformação pessoal, que na época ele chamou de amor ou caridade, de nada adianta. Por mais que façamos uma infinidade de tarefas e doamos tudo que tivermos, até nosso corpo para ser queimado, se fosse doar coisas, isso não serviria de nada se não houvesse transformação pessoal. Diz Carlos Torres Pastorino que evolução não é saber, nem fazer coisas. Quando ele relembra Humberto Rode, mas sim aquilo que nos tornamos. E Pietro Baldi diz que o conhecimento não é transferido para o subconsciente, mas a aptidão, a vivência. E viver o Evangelho, evoluir de fato, é transformar os nossos impulsos internos em virtudes, e não acúmulo de conhecimento e de coisas que fazemos. Então, sem esse processo de equilíbrio, jamais o Espírito aferirá os valores necessários a ele próprio. No que diz respeito à vida humana em si mesma, detectamos sua gênese no psiquismo divino, que a concebeu e a inspira, proporcionando-lhe a energia de que se nutre, que a impulsiona no crescimento através das multifalhas e reencarnações. Nós fizemos questão de colocar agora com o Espírito Joana de Ângeles por uma outra angulação. Então, essa mesma energia do Evangelho nos nutre, porque nós podemos transformá-la em átomos, e a mesma força que nos nutre, ela pode vir como força virtuosa para nos impulsionar, como fez Jesus em relação à mulher que sangrava. Quando oramos e temos as nossas ideias em exercício, uma ideia mais iluminada pode fecundar as nossas pelas tuas experiências. Então, força que impulsiona. Quando nós queremos nutrir o nosso corpo,
nós vamos assimilar a força do Evangelho em forma de fluidos para construir um átomo, uma molécula. E isso que fazemos nas nossas diversas reencarnações. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando força aos órgãos e este ao campo físico, com as suas complexidades, através das quais se exterioriza o psiquismo. Então vai dar forma aos órgãos. E você viu agora, o que é isso aqui que está embaixo? Então a vida orgânica é o resultado da harmonia vibratória do ser. Então desde o pensamento eu vou atrair essa força do Evangelho, vou construir a minha realidade. Vai equilibrar as minhas células no campo onde se aglutina, dando forma aos órgãos e esses ao corpo físico. Até aí tudo bem, com suas complexidades. E agora através do corpo físico, quem é que vai se exteriorizar? Será que é o que Renato Teixeira diz, juntamente com Almir Sater, na música Tocando em Frente? Pela estrada eu vou, e a nossa estrada é o Cristo, Jesus. E estrada eu sou? Será que é o que Ana em Besant diz? Somos um universo em miniatura e o nosso corpo serve de campo de evolução para uma infinidade de seres menores? Ou que André Luiz diz na obra Evolução em Dois Mundos, somos um princípio inteligente animando outros princípios inteligentes rudimentares na nossa carruagem, nos nossos veículos de manifestações. Então agora nós somos também natureza, conforme diz o Espírito Hammond. Somos também co-criadores com Cristo. E onde eu fico imaginando a gravidade quando desencarnamos. Aqui nós temos ainda o corpo físico e o perispírito para nos auxiliar, para trabalhar essa energia mental com mais facilidade. No plano espiritual, ele diz: ninguém consegue parar a fonte inesgotável da energia por meio do pensamento. Ou nós aprendemos a lidar com ela aqui, ou lá alguém vai usar a nossa mente, o nosso laboratório, para fazer o que não deveria fazer. Nós vamos ser a fonte e alguém vai nos manipular. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias de minha vida. Então esse psiquismo, a força do Evangelho ou o princípio inteligente, vai fluir através de mim. Com ele eu vou criar o elemento que sustenta, que nutre, e Deus, através também da força orientadora, vai impulsionar. Há um fluxo e refluxo de forças que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. Certo? De lá para cá e daqui para lá, porque eu tenho de dentro para fora o meu Cristo, o Deus interno, para conectar-me. E fora existe vários missionários do Cristo para orientar-me de fora para dentro, como diz Joana de Anjos na obra Ao Encontro da Paz e da Saúde. Alguém, com seus exemplos, pode acordar uma consciência, assim como a consciência, quando desperta, acorda-se, como fez Paulo de Tarso e vários outros. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. É muito pouca coisa, não é? De nós só depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar, porque todo o cosmos está à nossa disposição como força, matéria-prima e força orientadora simultaneamente. A energia provém do psiquismo, pelo modelo organizador biológico, alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada, pelo mesmo processo, atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Então, mais um autor, só para não falar que é um só. Então, essa mesma energia que provém do psiquismo divino, pelo modelo organizador biológico condensado, ela vai vir na direção do corpo físico, e pela nossa disciplina, pelo nosso trabalho, pela fidelidade à lei de justiça, lei de amor e de caridade, na sua maior pureza, nós vamos transformá-la e arquivá-la no espírito imortal que somos. O que vale? Já o sintetizou Humberto Luma. Não é o que sabemos, nem o que dizemos, nem o que fazemos, mas sim o que somos, porque evolução é vivência. E para nós, vivência do Evangelho é isso.
Eu não conheço outra forma. É colocar uma batatinha no prato e saber que ali estão seres vivos, que levaram bilhões de anos para chegar naquela forma, que esperam a chance de serem incorporados em meu universo, para ser transformados em sentimentos e caminhar comigo ou conosco para a eternidade. A mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. E é nisso que acreditamos. Antes de tudo, eu estou falando a consciência, o espírito imortal que todos somos. Tenho certeza disso. Por mais que a personalidade não perceba, porque isso foi feito com crianças, esse teste. E a nossa irmã no seu instituto, Evoluir Delmar Franco, fez uma experiência muito simples. Ensinou certos alunos a montar um quebra-cabeça que levou mais de 5 horas. Numa turma. Na outra turma, ela pegou um dos alunos que levou 5 horas para montar o quebra-cabeça e colocou lá. E ele já sabia fazer. Para não fazer nada, para só observar quanto tempo e de que forma os outros iriam trabalhar. Os demais, que não sabiam da experiência dos primeiros, conseguiu em menos de 2 horas. Por que será? A força do exemplo, mesmo sem palavras. O exemplo silencioso. Então essa energia, quando falamos, ela vai direto à consciência e fica como? Dentro do ser que nos ouve. Funcionam como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não. Gravam-se na contextura profunda do ser vivente como pequenos impulsos vibratórios, capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado, em repouso no recesso profundo do ser. Porque os psicólogos pedem para que conversemos com os nossos filhos quando estão dormindo, e a mudança é fantástica e evidente e confirmada. Será que seria isso? Porque o que eu falo a vocês, se eu me esforçar para viver lá fora, simultaneamente eu estou fortalecendo tudo o que foi gravado na consciência de cada um. Se um despertar, muitos se erguem juntos, porque estamos todos interligados. E já dizia Leon Denis, na obra O Grande Enigma, que o êxito de um único elemento afeta o conjunto, mas o fracasso também. Automaticamente transferimos o estado de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. E é o que eu estou fazendo agora. Eu estou transferindo parte da minha alma, do espírito imortal que sou, para dentro de cada um que se interessa pelo tema. Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuplamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestam atenção. Certo? Se o médico soubesse disso, já pensou? Alguns já sabem. Ele curaria todos os pacientes com a palavra. Se é que é aquele que recomenda, não fume, meu filho. Mas às vezes a gente vê isso, não fume, mas tem um cinzeiro na mesa, na escrivania dele. Será que funciona? Para funcionar, a gente tem que estar vivenciando o que nós passamos para o outro. Do contrário, milagres não existem. Os nossos pensamentos incorporam-se em outros pensamentos idênticos para materializar o que desejamos. Isso tudo é mediunidade em outra esfera, mas é intercâmbio no silêncio da natureza. A isso chamamos de mediunidade interna. Então, nosso pensamento incorporando outro pensamento para a construção de uma nova realidade. Ou nosso pensamento direcionado para alguém, sendo incorporado pela mente desse alguém, para que ele possa construir por si mesmo uma nova conduta. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. O contrário também se dá.
E aí eu falo, se for para ter um filho semelhante a, daí a pouco eu os tenho e saio um pouquinho pior do que aqueles. Alguém tem uma experiência parecida? Não? Porque quando eu condeno o outro que fuma, eu não fumo. Eu estou gravando no meu material genético, conforme eu disse na primeira palestra no José Xavier há muito tempo, para mais tarde eu passar pela mesma situação, ou um dos meus filhos, porque eu vou criar um esperma. Minha esposa vai criar um óvulo, vai construir segundo a nossa vivência. E nós vamos ver o nosso filho sofrer. Mas ele é inocente? Quem é que garante que o nosso filho não é parte de nós mesmos? Raul Teixeira já está dizendo isto. Pelo menos se entende nas entrelinhas. Eu penso em conceber um filho, minha esposa também. Daqui a pouco está ali o que nós dois planejamos. Só que eu planejei um bibelô para apresentar à sociedade, uma marionete. E aí nosso filho não quer nada com nada. Quem é o responsável? Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo veículo de manifestação o que é similar a fazendo-o, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Então, se não conseguirmos mudar aqui, levaremos o que formos assimilando de acordo com o nosso comportamento. É por esta razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam o próximo. Ou aqueles que estão à sua volta. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. A aumentar, potencial esse que tende a aumentar indefinitivamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, aumenta indefinidamente, porque Allan Kardec também coloca no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras, em obras póstumas, por exemplo, que nós estamos ligados a todas as nossas vivências e a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres de todos os mundos, e todos que estiverem na mesma frequência, diz ele, imagine a força de um pensamento bem arquitetado, bem pensado, a dimensão que isso possa tomar. Por isso que Jesus disse que nós somos deuses. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Então, Emmanuel, consolação é os hormônios em relação ao nosso corpo, ou a palavra que ilumina e liberta a consciência. Vida, ela pode transformar-se em matéria para nutrir o nosso corpo, ou uma palavra também alimenta aquele que ouve. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas, atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. De acordo com esse comportamento, eu posso expulsar ou atrair segundo a frequência. Como isso já foi falado, vamos à frente. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. E dos pensamentos daqueles com quem sintonizamos para potencializar e fortalecer a nossa ideia. E assim, chegamos quase ao final. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem um disco de fácil repetição no aparelho da mente, é vibração, energia, poder. Poder pelo conteúdo que nós já temos vivenciado, energia porque a força do Evangelho vai estar sob a nossa disposição, vibração é que nós vamos colocar o nosso poder em ação para criar a realidade, para nutrir ou para iluminar as nossas consciências. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Mas vergonhosamente vemos no meio espírita a maioria terceirizar a oração, sendo que oração
É uma ação interna, onde nós vamos mobilizar as nossas próprias forças e vemos muitas pessoas, ore por mim, como se isso fosse possível. Porque na obra Missionários da Luz, vemos a jovem senhora gerar elementos fantásticos e transferindo para o corpo de alguém que estava enfermo, no seu esposo. E André Luiz pergunta, ou melhor, pergunta a Alexandre: fica no universo dele? Não. Esse patrimônio pertence a ela. Fica o que ele desenvolveu por si mesmo. Então, o máximo que fazemos é enviar as nossas virtudes, o nosso conhecimento, para orientar o universo do outro. E a oração é o mais potente antídoto quanto o mais terrível mecanismo de perturbação, que é o vampirismo, conforme lá está. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Além de ser agora a força do Evangelho vivo, estamos conectados com a consciência cósmica. Dentro dessa realização, o Espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Porque agora ele está integrado, conectado pela vivência com a consciência cósmica. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Nós podemos chegar a esse estado, criar elementos tão divinos e nobres que, ao entrar no universo físico de alguém, tem a capacidade de orientar para curar-se instantaneamente, ou a transformação da alma encarnada, ou a iluminação daquela consciência que dorme. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. A força do Evangelho. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. E aí nós vemos alguém se reunir para... É um ritual mesmo, né? Porque abre o Evangelho ao acaso, quer dizer, a espiritualidade tem que abrir o Evangelho porque não sabe o que quer. Faz mecanicamente uma prece de agradecimento, lê uma leitura, não entende coisa alguma, faz o agradecimento, depois pede um monte de coisa, fecha e daqui a 8 dias vai abrir de novo. Fantástico, né? Agora, para mim, o estudo do Evangelho no lar é algo que eu planejo. Eu sei as minhas deficiências e necessidades, eu escolho a lição que enquadra, faço um plano de ação. Antes de começar o estudo, peço a lucidez, as intuições, as inspirações para compreender o conteúdo, faço o meu planejamento de vivência durante a semana, agradeço por antecipação a força e a energia que vou ter durante a semana para vivenciar isto e projeto esse convite a todos os seres que desejam se melhorar juntamente comigo. E a cada dia nós vamos fazendo um balanço e na outra semana fazemos um balanço geral. Se não foi vivenciado, se nem foi começado, é aquela lição até a exaustão, até estar vivenciada na íntegra. Do contrário, não adianta mudar de lição. O amor resume de forma completa a doutrina de Jesus. Então não é um rótulo, é o amor, é o Evangelho. Caridade é a sublimação da personalidade. Não é dar coisas, não é manter alguém na dependência. É a transformação de si mesmo e iluminar o outro pelo exemplo. Sede bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesse ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado. E eu fico imaginando, nós falamos 1 hora e pouco, e às vezes dá um desconforto, né? Mas um filme de terror que hoje tem em média 2 horas, 2 horas e meia, a gente não desprega o olho, não é verdade? Eu agradeço a todos pela paciência, pela ternura, pela força, por tudo. Vocês viram no momento, como lá no José Xavier, o meu corpo desidratou e sem parar a gente cria água
nutre as cordas vocais, cria saliva e não para de falar para tomar água. Isso é possível porque nós fazemos. E quantas vezes eu tirei o pé do chão? Já pensou se eu ficasse para lá, para cá, como seria o trabalho dele do lado de lá? Então é possível canalizar essa energia e fazer o trabalho que for necessário, transformá-la em alimento e medicamento e tudo mais. Agora fique como um gesto de agradecimento com essa flor que transforma a matéria em decomposição dos pântanos mais tenebrosos nisso que vocês estão vendo. A flor de lótus, a mais bela flor do planeta. E quando vier as dificuldades, não alegue, eu não posso. Eu não quero, é diferente, porque eu posso tudo que for necessário para a minha plenitude e felicidade, se eu quiser. Pensar ou seguir Jesus como Evangelho vivo é pensar na verdade que acreditamos, sentir a verdade que estamos pensando, falar da verdade que estamos sentindo e vivenciar a verdade que estamos falando. Com esse comportamento, tudo que não quiser modificar em nossas vidas não consegue ficar no nosso campo de ação. E tudo que for semelhante será atraído. Muita paz a todos e muito obrigado.